O Sou Cultura hoje vai bater um papo com Rafael Rosa, professor de História, historiador, não é isso, Rafael? E escritor. Ele é catuense e vai contar pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. E aí, o que é que você tem para nos falar sobre o seu trabalho como atualmente escritor? Olha, esse é um trabalho que eu desenvolvi enquanto eu fazia uma pesquisa de mestrado, né? Esse trabalho que eu lancei recentemente. É o livro Professor Faustino, que trata da história de um curandeiro branco na Bahia. Inclusive, ele passou por Catu também. Então, eu tenho uma trajetória de pesquisa de pouco mais de 12 anos e ele é fruto desse acúmulo de pesquisa também. Então, na graduação ainda, estudando História na UNEB de Alagoinhas, eu tive contato com a pesquisa pela primeira vez e pesquisava feiticeiros e curandeiros em romances, né, em obras de literatura. E aí, em um momento da pesquisa, eu tive que fazer uma pesquisa em jornal para cruzar essa informação do jornal com os curandeiros ficcionais. E aí, nesse momento, é que eu encontro que meu caminho cruza com o caminho de Faustino. E aí, depois, em seguida, eu faço um projeto de mestrado e concorro faço a seleção na UFES e na UFBA. E aí, eu fui aprovado nas duas instituições. E optei por conta da logística, de várias formas de logística, né? Optei pela UFBA e aí eu comecei a fazer essa pesquisa em 2013. E de 2013 a 2015 eu desenvolvi essa pesquisa sobre Faustino e elaborei essa narrativa que se encontra no livro agora. Esse atual trabalho, né? Isso. Sim, e além desse trabalho você já teve um anterior. Isso. Né? Que é o de Vila do Açúcar, a Cidade do Ouro Negro, não é esse aqui? Isso. Né? Esse é um trabalho que eu fiz em parceria com um colega, né, o historiador Marcelo também. Marcelo que foi uma influência para mim. Marcelo tem vários anos já de pesquisa e quando eu comecei a trabalhar em Catu, que eu vim removido da mesma instituição, mas de outra localidade, a gente se encontrou e as agendas de pesquisa convergiram, né? E aí ele sempre muito empolgado pela história da cidade, a gente acabou dialogando e desenvolvendo esse projeto aí, que é um trabalho que envolve pesquisas de alunos, né, do Instituto, de várias modalidades, do ensino médio, do ensino superior, pesquisadores de várias áreas também, com vários níveis de qualificação, pós-doutorado, doutorado, mestrado, de várias áreas também. Então é um trabalho com muitas mãos e que de muita pesquisa, de várias pesquisas e que converge para essa história de Catu. A história de Catu, contada nesse livro aqui, ó. Isso. Se você não adquiriu. Esse livro ele tá gratuito no formato de e-book na Amazon e é só entrar na Amazon. Agora ele começou falando do trabalho atual dele, que teve um lançamento no semana passada, não foi? Na Casa da Cultura? Dia 25. No dia 25, teve o lançamento desse livro, que foi o que ele falou inicialmente, que é o trabalho novo dele. Né? E você tem algo mais a falar sobre esse trabalho, além do que você já disse? Esse trabalho, eu digo que é o trabalho que me fez amadurecer enquanto pesquisador, né? É o primeiro trabalho de pesquisa de fôlego que eu faço. E assim, fiquei muito feliz porque geralmente as dissertações elas não são publicadas, né? Então a minha eu submeti à editora da universidade e a editora acolheu e aí a gente publicou. Eu submeti em 2017, aí processo, trâmite, crises, e aí em 2023 ele saiu, né? Ele conta a história de um curandeiro branco e letrado, que era incomum na Bahia do início do século XX, né? E quando Faustino chega à Bahia, ele encontra um cenário onde as pessoas têm memórias traumáticas de epidemias, de uma cidade insalubre, né, com contaminação de água frequente, e ele oferece uma cura indolor para essas pessoas. Ele apenas colocava as mãos sobre as enfermidades e, segundo os jornais da época, o resultado era uma maravilha, né? É um trabalho de cura espiritual. Isso, um trabalho de cura espiritual. Entretanto, ele dizia que não curava a partir do espiritismo, porque o espiritismo no Código Penal ele era criminalizado. Sim. Então era uma estratégia também de ele se afastar dessas armadilhas da lei. Então Faustino foi uma pessoa muito sagaz nesse sentido e transitou com muita facilidade nesse contexto. Enfrentou diversas crises com a Faculdade de Medicina da Bahia, que é a primeira do país, né? Então os médicos se sentiam afrontados com a presença e a atuação dele, porque
fazia com que a clientela, né, se tornasse escassa. Então existiam batalhas homéricas, né, nos jornais, políticos se envolvendo no caso. Então o Faustino chegou inclusive a frequentar a casa do governador, a residência oficial, o Palácio da Vitória em Salvador, e porque o governador precisava que ele curasse um sobrinho, né? E eu não preciso dizer que essas curas eram desacreditadas de muitas formas, né? Ainda assim, a população, os jornais fechavam as ruas, existem essas narrativas, né? Fechavam as ruas nos locais que Faustino estava. Então ele tinha um consultório, né? E quando os órgãos de higiene foi em direção a caçá-lo, né, digamos assim, ele se blindou de algumas maneiras. Uma das estratégias foi convidar um médico da própria faculdade de medicina para ser seu assistente, né? Então a artimanha, a ardilosidade, não sei se essa palavra existe, mas peço a licença poética aqui para o neologismo dele. Ele foi muito sagaz, certo? E outra estratégia que ele utilizava era ampliar suas redes de relacionamentos com pessoas influentes. Então o governador era uma dessas pessoas, políticos de outra alçada, né, de menor escala também, o pessoal do comércio, e ele saía para ampliar essas redes, né? Então ele foi para Cachoeira, foi para Lagoinhas, chegou aqui em Catu e se envolveu com pessoas poderosas da cidade, né? A família do médico Sócrates Bittencourt, a família da Ana Ribeiro, que era casada com Sócrates Bittencourt, que também o Marcelo pesquisa, né? Então eu faço um diálogo muito próximo com outro trabalho do Marcelo, que discute a recepção de Ana Ribeiro na cidade, né? É um trabalho muito rico, parabéns, eu gostei muito dessa prévia que você já nos deu, né? Um pequeno spoiler. E me conte um pouco da sua trajetória como historiador, como professor, a sua história pessoal. Conta um pouquinho a gente. Olha só, tenho contado com alguma frequência essa história esses dias aí, né? Na verdade, eu cresci entre a Santa Rita e o Alto do Cuscuz, né? Minha mãe era trabalhadora doméstica e, assim, foi uma vida difícil, né? Eu tenho 4 irmãos, mas crescemos 4 na mesma casa, né? Porque um cresceu e foi embora, foi viver outras experiências. E era uma vida difícil, assim, uma pessoa só para alimentar 4 pessoas, né? E aí eu lembro que na adolescência minha mãe, ela foi ensinada assim, né? Ela começou a trabalhar com 12 anos. Então eu precisei, ela passou para mim o que ela tinha sido ensinada. Então com 12 anos eu fui orientado a trabalhar em algumas oficinas e passei por esse procedimento, né? Por esse processo. E chegou um momento da adolescência que eu não queria mais aquilo, né? Adolescente, querendo, se apaixonando, né? Querendo ficar bonitinho, arrumadinho. E aí você tava fedendo a óleo, né? Sujo o tempo todo. Então isso me mobilizou e eu criei a coragem de falar com ela, né? Falei, mãe, eu não quero isso pra mim, eu quero estudar, né? Parece uma coisa assim que eu tô floreando demais, mas isso de fato aconteceu, né? Talvez o tom não tenha sido esse da conversa aqui agora, né? Mas esse momento acontecer foi crucial. A recepção que minha mãe teve desse momento, né? Seu desejo de estudar, de se dedicar aos estudos e alcançar o que você alcançou hoje, né? Isso. Teve o apoio dela. Com certeza. Incondicional. Isso é muito bom. Esse apoio, é interessante dizer isso, porque eu conheço pessoas muito esforçadas, dedicadas e até brilhantes que, pela falta desse apoio, não conseguiram nem terminar a faculdade. Entendeu? A vida essencial. Isso. Então, o lançamento também, um parêntese, o lançamento foi um momento de homenagear a minha mãe também, né? Esse último lançamento. Isso. Sim. Isso. Foi um momento muito especial, assim, para mim e para a família também, que acompanha essa trajetória. É uma forma também de dizer para os professores por quem eu fui ensinado, né? Que o trabalho deles também valeu a pena, né? Eu estava ali de alguma forma para dar um sucesso alcançado através disso. Isso, para dar um retorno para eles. E hoje a sua mãe? Minha mãe está muito bem hoje, assim, né? Orgulhosa, feliz. Então, desde quando eu comecei a pensar no mundo do trabalho, eu pensava assim, dar uma vida um pouco melhor para ela, né? Hoje eu acho que eu consegui isso, né? Não é uma vida de luxo, obviamente, mas é uma vida digna, assim, confortável. Fruto da possibilidade, da confiança que ela
depositou em Mas mim, né? a maior satisfação dela, eu acredito que é ver você Uhum, hoje ter alcançado o seu objetivo. uhum. Você ter conquistado o que você desejou lá atrás, que você sonhou tanto. Sim, Hoje você alcançou. Acho que o maior orgulho que ela tem hoje não é nem tanto os benefícios que hoje você pode proporcionar para ela, né, desse conforto que você fala, mas só dela ver você realizado, sim. isso já é de tudo para ela. Uhum. Com certeza. E Rafael, tá Uhum. casado, tem filhos? Como é? Tem um filho, tem uma companheira, Sim. né? Bentinho tá ali, muita energia para gastar da gente, né? E eu acho que é isso, assim, também. Muita coisa que eu projetei de esforço, assim, para minha mãe, hoje eu enxergo nele também esse olhar com cuidado, né? Eu olho para ele com esse cuidado de entender algumas situações, algumas questões que ele passa, né? Para poder educá-lo de modo a fazer com que ele, primeiro, não tenha, eu acho que ele não vai passar pelas experiências que eu passei, Sim. mas elas foram fundamentais para ser quem eu sou, então ele não pode ser privado de Pra tudo você também, poder né? educar o seu filho hoje com respaldo. Isso. Diante de tudo que você já vivenciou. Isso, com certeza. Rafael, foi muito bom bater esse papo com você. O seu trabalho está maravilhoso. E as pessoas que querem seguir o Rafael, tem uma página no Instagram. Uhum. Como é que é? Você pode passar pra gente ou a gente coloca aqui na tela? Você passa pra gente depois. Eu não tenho Instagram. Não tem Instagram? Não tenho Instagram. Não tem. Não tem E quem Instagram. quiser entrar em contato com o Rafael, até para adquirir o seu trabalho, como é que faz? Tem um e-mail. E-mail. Meu e-mail é Rafael Rosa, tudo junto, ponto história, sem acento, @gmail.com. Dá para colocar embaixo, né? A gente vai colocar na tela. Esse exemplar aqui, esse livro aqui, vocês conseguem encontrar na Amazon. É só colocar meu nome, eu colocar o nome do livro, e aí vocês conseguem adquiri-lo por lá. Bom, obrigada, viu, Rafael? Obrigado a vocês por essa oportunidade de me escutar também, de divulgar essas informações, enfim. Obrigado. Sua Cultura agradece a você também que está aí assistindo a gente.